E ainda falando sobre essa repercussão, Hélio Doyle foi demitido ontem da presidência da EBC, a empresa brasileira de comunicação, depois de compartilhar em suas redes sociais uma postagem dizendo que os apoiadores de Israel são, entre aspas, idiotas. A postagem original era do cartunista Carlos Latuf, já incluído pelo Centro Simon em uma lista dos 10 maiores antissemistas do mundo. Entre aspas, não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante, fecha aspas, escreveu o cartunista na rede social. Na rede social X, que é o ex-Twitter. Doyle vinha publicando uma série de posts sobre o conflito sempre com viés anti-israelense. Entre aspas, imagina bombardear todo o Rio de Janeiro para punir milicianos e traficantes. É o que Israel está fazendo com a Palestina. Dizia outra mensagem compartilhada por ele no último dia 15. O agora ex-chefe da EBC alegou que defendia a coexistência pacífica entre israelenses e palestinos e que apoiava, entre aspas, totalmente a posição de Lula de, entre aspas, manter uma postura neutra. Em nota divulgada nesta quarta, Doyle afirmou que Paulo Pimenta, o ministro-chefe da SECOM, entre aspas, manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem, sua repercussão na imprensa, criaria constrangimento ao governo. Desta vez, o apoio irrestrito a Lula não bastou para segurá-lo no cargo. Doutor Cairo, numa situação como essa, é preciso ter muito cuidado com o que se reposta, é preciso ter muito cuidado com o que se escreve, né? Numa guerra dessa, num conflito desse, né, doutor Cairo, às vezes, ficar calado já ajuda muito, né? Então, Alex, é um momento delicado, né, de polarização, lados contra lados e muitas vezes lados que possuem os seus extremos. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra no tema Israel, quando entramos no tema judeu, de não difundir, de não propagar o antissemitismo. O que é isso? Criminalizar os judeus. Né? É o preconceito, é a perseguição, que isso já vem lá de muitos anos, resultou ali na época do Holocausto. E por isso a fala ali do presidente da EBC foi infeliz. A decisão de demiti-lo foi uma decisão acertada, na minha opinião, e esse é um cuidado aí que a sociedade deve ter como um todo. Eu queria só trazer alguns pontos mencionados pelo Dr. Júlio Meirelles com relação à desproporcionalidade de Israel com os terroristas, né? Eu faço uma seguinte reflexão. Na minha opinião, existe uma proporção de ataque. A proporção de ataque é a mesma, né? Israel só possui um nível de proteção, e eu falo de proteção e não de ataque superior ao dos terroristas. Quando a gente coloca na balança que foram enviados mais de 5 mil mísseis de Gaza para Israel, a gente está falando de uma proporção de ataque que se iguala. Porém, né, Israel possui ali o domo de ferro e consegue neutralizar esses efeitos. Então esse é o primeiro ponto. Se não existisse o domo de ferro, você pode ter certeza que Israel hoje estaria despedaçada. Tá? Essa é a primeira observação. Os terroristas lá na hora de fazer a conta, na hora de pensar nos civis, eles simplesmente apertam um botão e tchau. Né? Tomara que algum possa acertar e possa cair. E o segundo ponto, que foi mencionado também pelo Dr. Júlio Meirelles, que eu acredito que ele estava falando do hospital, doutor, até te pergunto, quando você falou que teve um erro agora recente, que foi um proporcional, foi a questão do hospital, doutor? Sim, também. Teve essa questão agora do hospital, que é uma questão polêmica, porém, Israel já se isentou, ele afirma que esse ataque, essa bomba, não pertenciam, né, ao exército israelense, e a ONU já se manifestou dizendo que isso deverá ser investigado. Existem aí denúncias que faz parte que esse míssil foi encaminhado pelo Jihad, existem outras do Hamas, porém nada está claro, então a gente não pode atribuir e colocar na conta aí de Israel. Doutor Júlio, foi acertada aí então essa demissão do Hélio Doyle, né, ex-presidente, né, aí da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, porque, doutor Júlio, quando se trata de uma pessoa com um cargo público relevante, é preciso, às vezes, com certeza, ter cuidado com aquilo que escreve e ter cuidado com aquilo que diz, né? Sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso. É preciso, vamos dizer assim, manter uma conduta compatível com a dignidade do cargo. Esse é o ponto, é o problema dos extremismos, né? Você reverberar discurso de ódio, né?
ataques a um ou outro lado desse conflito, eu acho completamente desnecessário, primeiro ponto. É o que eu disse, hoje a gente vê torcidas, né? Um torcendo para um lado, outro torcendo para o outro, e a gente precisa torcer pela paz, né? E por isso que eu faço o destaque, e quando disse que era desproporcional, como de fato é desproporcional, e isso é fato, não é uma posição política ou uma opinião que estou emitindo aqui. A gente tem que destacar que é uma guerra assimétrica. O que seria uma guerra assimétrica? É uma guerra de um grupo terrorista que não respeita regras e não vai respeitar regras com um Estado-nação. O grupo terrorista, ele não se preocupa em quem ele vai atingir, quem ele vai acertar a bomba. Ele joga para matar civis. O direito de se defender, ele é o direito dado e concedido a Estados-nações. Eles devem respeitar, porque senão se transforma também em grupo terrorista. Então, essa resposta, ela é dada da seguinte forma. Você pode se defender e pode atacar material bélico, pode atacar o armamento, ou até mesmo dizimar aquele grupo terrorista para se proteger. Agora, ao fazê-lo, você não pode, sob essa justificar, eu vou matar também terroristas, matar centenas de milhares ou milhares de civis, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a guerra. Aí eu repito, mas Hamas está fazendo isso, então Israel também pode. Não, não é assim que funciona. Hamas está fazendo isso e Israel não pode. Esse é o grande problema de uma guerra assimétrica. Não é uma guerra, por exemplo, entre Ucrânia e Rússia, que os dois países respeitam as convenções internacionais, porque são dois estados nacionais. Infelizmente, uma guerra com terroristas é assim que acontece. E, repito, Israel está fazendo uma força desproporcional e deve cessar. Inclusive, essa questão aí do ataque ao hospital, né, doutor Júlio, é um crime contra a humanidade, né? Inclusive, seja lá quem for, está, inclusive, descumprindo um tratado de Genebra, né? Precisa saber se, de fato, foi Israel. Há essa dúvida, né? E em guerras, a guerra da narrativa também faz parte, né? Então, muitas vezes, quando acontece isso por um erro, ou propositadamente se toma uma atitude terrorista dessa, já se lança na imprensa, aos olhos de todos, uma situação diversa para quê? Para fazer prevalecer essa guerra de narrativas. O doutor Caio, inclusive, infelizmente, né, pode ter aí pessoas terroristas que às vezes infiltram em ambientes, locais como hospitais, justamente buscando aí, né, essa proteção, e a gente acabou, infelizmente, vendo esse trágico ocorrido nesse hospital, né? Não, isso de fato acontece, né? As bases dos terroristas são no subsolo de hospitais, né, de sinagogas, de igrejas, de escolas, e isso é lamentável e demonstra uma falta de escrúpulos sem precedentes, né? E existe sim um cuidado de Israel, né, do exército israelense, em não atacar civis. Eles comunicam, eles pedem, eles avisam, né, os locais que serão atacados. Então não é algo a debandada, né? Vou fazer e vou prejudicar quem estiver lá. Imagina uma situação, o Alex, ouvintes e telespectadores, que a gente tem que refletir. E aqui eu não estou posicionando em relação ao lado A ou B, favorável a lado A e lado B. Como disse, eu acho que a gente tem que se posicionar em favor da paz. Mas imagine você estar na sua casa, né, você tem uma família de 10 pessoas. Né? E existe uma regra que você pode, por exemplo, jogar uma bomba em um traficante. E esse traficante invade a sua casa e, obviamente, você não está querendo que ele fique ali. Você quer que ele saia dali, mas não. Ele te mantém refém, fica lá no sótão da sua casa, né? E lá se instala. O direito por exemplo, vamos dizer assim, do Estado-nação, seria jogar uma bomba na sua casa. Você imagine a situação. Então você, refém da situação, né? Você ali não podendo fazer absolutamente nada, tá ali com o cara com a arma na sua cabeça, e dentro da sua casa. E aí, dando, por exemplo, o direito de um Estado, uma nação, ou o seu vizinho jogar uma bomba na sua casa para matar o traficante que tá lá. Você e sua família toda vai morrer. Essa é a situação que está vivendo os palestinos.